Às vezes, sinto uma delusão, uma aflição mental chegando forte, que não tenho inspiração para procurar o Dharma, seja fazendo uma meditação respiratória ou contemplações de ensinamentos. Como vencer essa delusão ou aflição mental manifesta? Então, vamos ver se nós entendemos essa pergunta. Muitas vezes alguém nos diz alguma coisa ou a gente lê uma notícia e a raiva explode. Ou muitas vezes a gente fica sabendo de alguma coisa e a ansiedade se manifesta intensamente, tanto que a gente não consegue parar e fazer uma meditação de tão agitada que está a nossa mente, ou sequer parar e ler alguma coisa para ver se a compreensão daquilo que nós vamos ler toca o nosso coração e arrefece a nossa delusão. Isso acontece com todo mundo, né? A questão que a gente precisa entender é que o Venerável Geshe Sangyatso Rinpoche, ele nos provê com várias técnicas e práticas para serem usadas nas diferentes ocasiões. Então, o primeiro ponto que nós precisamos compreender é que, assim, é quase como se a gente estivesse dizendo assim, na hora que precisar eu caio na piscina e saio nadando. Então, não. Então, para que a gente tenha essas ferramentas dentro de nós, é necessário, sim, enquanto estivermos mentalmente saudáveis, com pouca ou nenhuma delusão, praticar. Porque aí a gente sabe onde cada ferramenta dessa nos leva, ok? Então, se nós não tivermos uma prática regular, enquanto estivermos física e mentalmente saudável, dificilmente nós conseguiremos aplicar, porque vem de vivência. De novo, não tem nada de místico nem religioso. É como querer falar fluentemente uma língua estrangeira sem nunca ter praticado. É como querer ter habilidade manual sem nunca ter exercitado. Então, impossível. É como querer ter uma ferramenta mental, um bom hábito, uma força interior, sem nunca ter experimentado num ambiente absolutamente controlado de treino, ok? Então, o primeiro ponto é, precisamos treinar e conhecer essas ferramentas por uma experiência própria e onde elas nos levam. O segundo ponto, e parte do nosso treino, é entender a dinâmica das delusões. E nós precisamos ser mais hábeis para perceber quando uma aflição mental, quando a raiva, quando o orgulho, a inveja, a confusão mental está começando a surgir antes da atenção imprópria. Mas o que nós precisamos então é identificar a delusão nos seus primeiros momentos e aí sim aplicar ou o oponente, aquilo que vai reduzir a delusão por completo, ou o antídoto, que seria uma meditação qualificada na vacuidade. Do ponto de vista de poucas ferramentas e pouca familiaridade com a prática do Dharma, e eu acho que agora vocês sabem exatamente o que eu vou responder, eu não conheço ferramenta mais eficiente para nos ajudar a reduzir uma delusão ou uma aflição mental completamente manifesta do que a Confissão Bodhisattva das Quedas Morais, também chamado de Sutra Mahayana dos Três Montes Superiores. Particularmente, eu já fiz isso algumas vezes, no momento onde eu estava passando por grande angústia, mesmo na época ordenado, preocupado com algumas questões do centro ou familiares, e outras pessoas, no momento de grande aflição mental, para mim, pela minha experiência própria e por aquilo que eu pude verificar, não existe prática mais eficiente, tanto que eu costumo chamar o Sutra Mahayana, ou a Confissão Bodhisattva das Quedas Morais, de UTI do sofrimento. Então, quando a gente já perdeu o ponto de reconhecer a aflição mental surgindo, dali para frente, na minha opinião, de todas as nossas práticas, o Sutra Mahayana é a mais poderosa para reduzir as aflições mentais muito fortemente, tá bom? Então, lembrando que nós propiciamos a prática do Sutra Mahayana aqui todas as terças e quintas, ao vivo, às 7 da manhã. Quem sabe não é uma boa oportunidade para praticar. Então, resumindo, o conselho é esse.
entendendo que as delusões realmente são muito poderosas, então nós precisamos treinar antes que elas surjam para que tenhamos ferramentas interiores. Depois, parte do nosso treino é sim tentar reconhecer quando elas começam a surgir na nossa mente e aplicar os oponentes ou aplicar o antídoto. E por fim, se perdemos esse momento de identificar o surgimento das delusões e elas já estão bem manifestas, Sutra Mahayana dos Três Montes Superiores. E eu lembro que, se eu não me engano, no retiro de fim de ano, enfim, em algum dos retiros, eu criei uma frase boba, mas eficiente. Ao invés de surtar, sutrar. Então, acho que a gente pode lembrar disso, de você, estou começando a surtar. Preciso sutrar, ok? Então, por favor, eu sei que a frase é esquisita, mas eu acho que toca o coração, né? Sabendo, lembrando que Venerável Geshe Sangyatso nos dá ferramentas para lidar com todas as situações cotidianas e precisamos conhecê-las e utilizá-las em cada momento, ok? Espero que essa resposta tenha sido útil para vocês e para todos que têm a oportunidade de ouvir e desejo a todos um bom dia. Nos vemos amanhã. Felicidades.